Oi. Boa noite, eu sou o Eduardo e eu tô aqui com o Enzo e a gente vai apresentar agora o projeto 2 da disciplina de rede de computadores. Basicamente, esse projeto aqui que foi dado pra a gente tem que projetar e implementar uma rede corporativa de uma empresa, que no caso é uma empresa fictícia chamada Tecnet. E aí ela possui duas unidades, que no caso é uma matriz Brasília, que ali pra gente está representada na parte de cima, e a filial de Goiânia, que é ali a parte de baixo. E esse projeto ele tem o objetivo de aplicar na prática os conceitos de endereçamento IPv4 com VLSM, a segmentação por VLANs e o roteamento inter-VLAN via o Router Non-Stick. E também falar do roteamento dinâmico SPF, conectando essas duas redes, né? No caso, a matriz e a filial. Então, aí você pode ver que está a topologia completa desse projeto. Na matriz, a gente vê três VLANs. A primeira VLAN é a VLAN 10, que é o admin, que são esses quatro PCs. Também tem a VLAN 20, que é a parte da engenharia, que são mais quatro PCs. Aí nessa matriz filial de Brasília também tem a VLAN 30, que são os servidores, que um está sendo responsável pela parte do DNS e o outro servidor sendo responsável pela parte web. E lá embaixo na filial, Goiânia, a gente tem mais quatro PCs, que é a VLAN 40, que fica responsável pelo comercial, e a VLAN 50, que é os PCs de suporte. E cada sede ela tem um roteador e um switch, e aí você pode ver que o router 0 e o router 1, eles estão conectados por um enlace WAN ponto a ponto, que basicamente representa aí esse link entre Brasília e Goiânia. E aí, falando um pouco do endereçamento IP, o VLSM da gente, a gente recebeu um bloco de um determinado IP e a gente precisava dividir ele usando o VLSM. Aí a gente optou por usar subredes barra 27, né? E cada uma, nesse caso, tem 30 hosts utilizáveis, que é mais do que suficiente, porque, como você pode ver nessa estrutura, nessa topologia, a gente só está usando basicamente quatro computadores por VLAN. Então é bem tranquilo. Então a VLAN 10, que é aquela ali dos quatro computadores, a gente usou como estava descrito no projeto. Então, a VLAN 10 ela ficou do endereço 192.168.100.0 até o. Eu vou falar só o final, mas ele vai do 0 até o 31. A VLAN 20 vai do 32 até o 63. A VLAN 30 vai do 64 até o 95. E a VLAN 50 vai do. A VLAN 40 vai do 96 até o 120, até o 127. E a VLAN 50 vai do 128 mais 30 aí no caso. E também, é, falando agora dos VLANs e do trunk, no switch a gente colocou nome descritivos. A gente colocou nomes como admin, a gente colocou para o VLAN 10, engenharia, para o VLAN 20, servers, para o VLAN 30, que são esses que estão na matriz, e colocamos os nomes descritivos de comercial e suporte na filial para o VLAN 40 e VLAN 50. E as portas conectadas aos computadores eles foram configuradas como as portas de acesso. Cada uma ali está associada a uma VLAN. E a porta que está ligando o switch ao roteador, ela foi configurada como um trunk, e isso, no caso, permitindo para que o tráfego de todas as VLANs daquela sede possa passar por um único link físico até o roteador. Aí eu vou pedir para o Enzo mostrar aí agora dois comandos que a gente rodou no switch, que é o show VLAN brief, que ele mostra então como que a gente definiu, né, esses nomes descritivos, e o show interface trunk, que é o comando que realmente está mostrando esse truncamento aí do link físico do roteador. Para permitir que VLANs diferentes se comuniquem, usamos a técnica Router on Stick. Cada roteador tem uma única interface física, mas dividida em subinterfaces lógicas com encapsulamento 802.1Q, uma para cada VLAN, funcionando como gateway de cada rede. Para a comunicação entre a matriz e a filial, configuramos o protocolo de roteamento dinâmico OSPF como uma única área, a área zero. Os dois roteadores anunciam todas as suas redes diretamente conectadas. Aí eu vou mostrar aqui o comando. É, que, Aqui no comando show IP OSPF neighborhood, podemos ver que
que adjacência está estabelecida em estado full, com router 0 com DR e router 1 como BDR. E no show IP route, as redes da outra sede aparecem marcadas como o de OSPF, comprovando que foram aprendidas dinamicamente sem precisar configurar nenhuma rota estática. Realizamos uma bateria de testes obrigatórios. Primeiro, ping entre hosts da mesma VLAN, que funcionou com TTL 128, indicando 0 saltos de roteador. Depois ping entre VLANs diferentes dentro da mesma sede, passando pelo roteador local. Em seguida, ping entre matriz e filial, cruzando o VLANce WAN e passando pelos dois roteadores. O TTL 126 confirma os dois saltos. Também simulamos a queda do VLANce WAN, derrubando a interface entre roteadores. Assim que a interface caiu, o OSPF detectou a perda do vizinho e as rotas da outra sede desapareceram imediatamente da tabela de roteamento, provando que sem convergência do protocolo, a comunicação entre as sedes seria perdida. Ao reativar a interface, o OSPF reconvergiu em poucos segundos e as rotas voltaram automaticamente. Aqui a gente tem o ping entre duas sedes, entre dois PCs de sedes diferentes, é o PC0 e o PC12. E aqui a gente consegue ver que deu tudo certo aqui. Aqui deu problema no início, porque é normal por causa da lógica lá. E aqui depois, se você der de novo, dá tudo certo sem perda de pacotes. Por fim, configuramos os serviços da rede da empresa. Criamos o domínio empresa.local com registro www.empresa.local e intranet empresa local, ambos apontando para o servidor web. Usando dois servidores separados, um dedicado ao serviço de DNS e outro dedicado ao serviço web, seguindo a topologia da VLAN de servidores. Aqui podemos ver o acesso funcionando. Ao digitar www.empresa.local no navegador em um computador, a resolução de nome acontece corretamente e a página é carregada, mostrando os integrantes do grupo, a topologia de rede e o plano de endereçamento. Aqui a gente tem o site, né? Quando você digita aqui em um PC qualquer desses daqui, ele aparece aqui o nosso site. E esse daqui é o servidor DNS, esse daqui é o servidor web. E separam em dois. Para finalizar, com esse projeto conseguimos aplicar na prática os principais conceitos da disciplina: planejamento de endereçamento com VLSM, segmentação de rede com VLANs, roteamento inter-VLAN e roteamento dinâmico com SPF, além de serviços de rede como DNS e web. Todos os testes obrigatórios foram executados com sucesso, incluindo a validação da resiliência da rede diante da queda do VLANce WAN. Com isso, finalizamos a apresentação do nosso grupo. Obrigado.